União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde a todos e todas. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço ao professor Ari pelo convite em vir falar sobre a experiência do que foi o Conselho, não mais de combate às drogas, não mais de antidrogas, mas o Conselho Conselho Escolar, não é isso? Vamos já trabalhar com o novo termo e explicar exatamente de que forma a gente conseguiu desenvolver as atividades na escola. Minha escola é Joaquim Aroso, Centro de Ensino Joaquim Aroso, no município de Raposa. E, assim, para eu falar do Conselho, eu preciso pontuar algumas situações, tá bom? A gente, a partir do Conselho, conseguiu criar na escola um grupo de estudo e minha fala é baseada no que a gente vivenciou no período que, no caso, foi o primeiro semestre desse ano, ok? Outro ponto interessante é que a gente precisa colocar o que aconteceu no encontro passado, tá bom? Eu senti essa necessidade de relembrar o que a gente falou. A gente falou sobre as articulações necessárias para 2019, a importância de políticas públicas voltadas para essa problemática, o papel do Conselho para a efetivação das ações, a gente precisa repensar um pouco esse Conselho. Até então, o Grêmio ainda não existia na minha escola, por isso eu coloquei aqui a atuação do Grêmio Estudantil nas ações. E o professor já deixou claro que uma das pessoas do Conselho é exatamente do Grêmio, né? Bem interessante, porque eles têm atuado e vai fazer a diferença para a gente. O uso das redes sociais como instrumento de participação, né? O uso das tecnologias. A necessidade de um espaço verdadeiro para a ressocialização dos dependentes em recuperação e chamou a atenção, a gente considerou muito válida a sugestão de traçarmos um plano de ação para o programa. Penso que algumas ações precisam ser pontuadas pela comissão organizadora e não ficar totalmente sobre a responsabilidade das escolas. A gente imaginou a questão da palestra, não a palestra onde os alunos ficam de maneira passiva escutando o tempo todo. As palestras que aconteceram na escola, elas já não aconteceram dessa forma. Foi palestra com debate o tempo todo. Os alunos aprovaram. A gente evitou também colocar tantas palestras, tá? E também que essa comissão, esse grupo que trabalha, ele possa desenvolver a atividade de desafio e levar para a escola. É como se a gente estivesse sempre precisando apresentar alguma coisa para quem está acima do conselho, tá bom? Então, a gente colocou isso aí. Percebe-se a triste realidade vivida pelos adolescentes da rede estadual de ensino no que diz respeito ao uso desses entorpecentes. As drogas, tanto lícitas como ilícitas, elas têm um alcance muito grande sobre esses sujeitos, né? O envolvimento com elas tem desviado o possível caminho promissor de estudo e realização profissional, pois com a frequência do uso, os estudantes acabam não tendo mais como foco seu desenvolvimento pessoal e passam a viver os dias em um estado sem nexo, o mundo ao redor perde sentido. Foi essa a realidade que a gente viu na escola que a gente tem hoje. São 3 escolas no município de Raposa Estadual. E aí, a escola que eu trabalho é uma escola bem menor, trabalho nas 3, melhor, mas a que a gente desenvolveu o projeto é uma escola bem menor. Mas a gente conseguiu desenvolver o projeto lá, graças a Deus, na outra não, porque já existia essa questão de que alguns alunos já trabalham como traficantes, já desenvolvem a questão da venda de droga dentro da escola, então veio aquela questão de ficar um pouco receoso, né? E a gente consegue perceber que aqueles alunos que estão envolvidos com droga, eles são muito longe do mundo que a gente está vivendo ali. Quando desenvolve uma atividade, se ele pode, ele sai, ele não vai até a escola se ele sabe que vai acontecer. Então, isso foi bem perceptível para a gente. A abordagem que fazemos justifica-se pelo fato de o espaço escolar ser a instituição na qual o aluno passa uma parte significativa do dia e onde ele recebe, ou pelo menos deve receber, as informações necessárias que deverão contribuir para o desenvolvimento das habilidades e competências, para só então ele poder, como sujeito, construir o conhecimento, ok? A gente está refletindo sobre as ações que devem ser desenvolvidas no âmbito escolar para a condução de alunos e alunas em estado de vulnerabilidade no que diz respeito ao uso desses entorpecentes. E uma pauta nossa, algo que a gente sempre teve em mente foi, a gente precisa falar das drogas ilícitas, mas não pode deixar de lado a droga ilícita. Ela é tão prejudicial
a lista. Ela é tão prejudicial quanto a ilícita, até porque muitas vezes a droga lícita é a porta de entrada para essa droga ilícita. A boa vontade em realizar as ações preventivas sobre drogas nas escolas, ela existe, né? Então, o que falta? Vem a pergunta, o que falta para ser desenvolvido? Um dos fatores para a não realização dessas ações preventivas sobre drogas nas escolas é a escassez de práticas que pautem essa questão em sala de aula. E aí, fazendo uma revisão de literatura, a gente percebeu que a maioria dos textos pesquisadores eles convergem no assunto professor e aluno. Eles são quase unânimes, né? Basicamente é isso aqui, ó, a falta de preparo dos professores para lidar com a temática ao longo da sua formação, tanto inicial, né, como continuada, eles colocam essa questão. Os professores não se sentem logo, né, capacitados e competentes para levar a discussão sobre drogas à frente. A gente sentiu isso na escola, nem todo mundo se achava preparado para fazer essa discussão em sala. Os educadores sentem medo e insegurança ao abordar o tema das drogas em sala de aula, principalmente por não querer submeter-se a represálias e ameaças por parte dos traficantes, sentindo-se impotentes. Eu não tive esse problema na escola Joaquim Aroso, já na outra escola do estado, foi exatamente o que caracterizou o motivo do conselho não ir para frente, das atividades não acontecerem, tá? Ações voltadas para o combate às drogas devem constar no projeto pedagógico da escola, desde que seja revisto periodicamente. Na prática, a gente sabe que algumas escolas o projeto pedagógico ele é revisitado, ele está em construção permanente, em outras escolas o projeto pedagógico é algo que só está guardado. Então, a gente percebe a necessidade de a questão da redução dos danos, do uso e abuso das drogas está no projeto pedagógico da escola e que ele precisa ser todo o tempo revisto e trabalhado. Sempre que se puxar o projeto, essa é uma ação, uma pauta que precisa vir, ok? Professores que possuem boas ideias sobre atividades referentes ao uso de drogas devem ser ouvidos e assessorados no que decidirem fazer na escola. É uma outra situação, nós temos casos de professores que têm interesse, que querem desenvolver, mas falta o apoio da gestão, falta o apoio da orientação, da supervisão. Nós sabemos que na rede estadual algumas escolas só tem um, né, supervisor para acompanhar, um orientador. Então, falta esse corpo pedagógico para dar esse acompanhamento para o professor. Então, ficou como sugestão para a gente também, a partir do que a gente trabalhou no conselho, ok? Vimos também esse tripé aqui, que eu acho que é claro para todo mundo, o trabalho de uso e abuso, a redução dos danos em relação às drogas, tem que juntar educação, saúde e justiça. É o que a gente está vendo aqui, certo? Sobre a ideia do conselho escolar, que agora a gente já não vai mais usar o nome antidrogas, né? Levado às escolas, como o professor Ari colocou, através da Lei 10.302 de 2015. Nós convidamos 3 alunos, professores e pais, seus respectivos suplentes, para compor esse conselho, tá? E aí, quando nós iniciamos o desenvolvimento das atividades, nem todos se fizeram tão presentes. E aí, quando o psicólogo Márcio começou a colocar a fala dele, eu já fui pensando em alguns erros que a gente cometeu. Por exemplo, nós pegamos para o conselho aquelas pessoas que eram mais convenientes, mais próximas, que talvez estariam ali, mas faltou a gente saber se essa pessoa tinha consciência do que era desenvolver aquele trabalho, principalmente o pai do aluno. Talvez chamar o pai do aluno, a mãe, que tem o filho com dependência, alguém muito próximo, já passou por essa situação, eu acho que seria melhor. A gente acabou escolhendo pessoas que não se engajaram tanto. Aí eu coloquei aqui, tá? Não se identificaram com o programa, então foi uma falta de planejamento da escola. Então é algo que a gente precisa, que a gente já apontou e precisa trabalhar para 2019. 2019 pensamos em reorganizar este conselho e, é claro, a partir do que vai ficar decidido aqui nas discussões, né? A gente tem claro em mente que o conselho precisa realmente ser revisto e ver como é que a gente vai fazer para que ele, de fato, se torne atuante na escola. Algumas sugestões colocadas pela escola para aprimorar o programa. Nós pensamos no mapeamento dos alunos,
que já necessitam de ajuda por serem usuários em nível de abuso. É muito comum na segunda-feira os alunos não irem para a aula, os adolescentes, porque eles beberam no final de semana. E aí a gente se refere tanto à droga lícita quanto ilícita. Alguns vão literalmente ressacados, você consegue ver visivelmente, né? Então a gente pensou nessa questão do mapeamento. Conseguir trazer os pais para o espaço escolar e criar debates periódicos sobre essa problemática. Não é muito fácil trazer esse pai para a escola. A gente fala em 1, 2 pais, não, a quantidade grande, daí conseguir trabalhar, como já foi colocado aqui, não só no nível de palestra, mas de debate e de diálogo, ok? Pensamos também na possibilidade de uma equipe de apoio dentro da escola para acompanhar os alunos usuários. Outra questão, gostaríamos muito de ver a oferta de um curso em nível de especialização sobre o uso e abuso de drogas. A LDB não trata especificamente dessa questão, mas a Lei 11.343 de 2006 regulamenta a formação continuada de professores na área de prevenção ao uso indevido de drogas e recomenda a implantação de projetos pedagógicos no ensino público e privado. Então, a gente entende essa possibilidade, essa necessidade da especialização, algo voltado mesmo para o público de professores do Estado, também do município. A gente já compreendeu que essa ideia de reprovação e o discurso de combate já não é suficiente. A gente precisa ter um outro olhar, que é exatamente o do uso e do abuso, ou da redução de danos, ok? Levar o debate sobre a descriminalização, e aí parece assim que ninguém quer tocar nesse assunto, né? Não com um intuito de aceitação, mas de discussão, já que é algo discutido pelas redes sociais e está em todos os meios de comunicação. Nós pretendíamos trabalhar, mas nós fizemos tantas atividades, foi tão bom que quando chegou o momento de trabalhar esse debate, a ideia era trazer alguém que era favorável e outro não, nós já estávamos no final de junho, não daria mais tempo. A gente acabou não fazendo agora no segundo semestre, porque tem outros projetos, né, que o Estado oferece. Entendemos que o aluno precisa, dentro de uma pedagogia histórico-crítica, criar o seu ponto de vista e além do que é reproduzido por um professor ou um ator externo na escola. É a partir de todo esse nosso trabalho que esse aluno precisa construir essa ideia, ok? Do não às drogas. Bom, o programa eu coloquei PECAD, tá? Que é o Programa de Combate às Drogas, na Escola Joaquim Aroso. Eu queria detalhar para vocês, dar tempo, né, professor? Com certeza eu consegui aí reduzir bem o que foram as atividades na escola. Como primeiro desafio, nós reunimos todos os alunos no pátio da escola. Previamente, no planejamento, nós decidimos criar uma banda de música, já que eles gostam muito disso. Inclusive, a gente colocou o nome da banda PECAD. Então, essa banda ela se apresentou no primeiro momento e na culminância. E teve uma outra atividade também que ela se fez presente. Então, na primeira atividade, nós tivemos a banda de abertura, certo? Antes desse primeiro momento, nós passamos o filme Bicho de Sete Cabeças, eles acharam interessantíssimo. Uma boa parte dos professores fez a discussão em sala a partir desse filme, e aí nesse primeiro momento de atividade, a gente voltou à discussão sobre o filme, e falamos que tínhamos um conselho escolar antidrogas na escola, que nós íamos desenvolver atividades nesse sentido. E como primeira tarefa, nós precisaríamos de um slogan, de um símbolo que representasse esse momento na escola. Falamos da questão do selo Escola Consciente, tá bom? A gente espera por esse selo, eles perguntam, tá? E aí os alunos, cada turma era uma equipe, e aí eles começaram nesse clima de competição. A primeira tarefa foi essa, criar uma logomarca, um slogan para o nosso programa de combate às drogas na escola. E aí eles foram vários modelos, a gente deixou bem claro que nada poderia ser copiado da internet, e eles criaram um cadeado aberto, preso a um cadeado fechado. A frase era bloquear as drogas para desbloquear a vida. No cadeado fechado tinha o desenho de uma folha de maconha, seringa, garrafa e cigarro. E no outro tinha uma pessoa, um aluno de braços abertos, indicando a liberdade. Então, no segundo momento, que foi exatamente a apresentação de quem fez a melhor desenho, a equipe que ganhou, nesse momento nós entregamos para eles uma camiseta, exatamente, atrás tinha o selo Escola Consciente, na frente
o que foi escolhido como marca. E aí, nesse momento, já era também a segunda atividade que os professores passaram em sala. Qual foi? Nós apresentamos o livro do Dr. Rui Palhano, que fala 240 perguntas e respostas sobre o uso e abuso de drogas. Dessas perguntas, nós selecionamos 180. Os alunos estudaram, fizeram a leitura dela em sala, em horários vagos, de todo jeito eles aproveitaram em casa e fizemos um quiz. A ideia da competição é sempre muito bem-vinda, eles gostam. E também da pontuação. Então, todo mundo já sabia que a equipe vencedora, primeiro lugar, segundo lugar, ia haver a pontuação. Então, o quiz foi muito valioso porque o aluno foi para frente, saiu daquela ideia de palestra, o aluno foi para frente e colocou, e conseguiu responder, conseguiu falar sobre o que compõe um cigarro, sobre drogas psicoativas, psicotrópicas, eles foram passando várias informações, foi muito interessante. E aí, depois dessa primeira atividade, da segunda atividade, cada sala naquele formato de projeto que a gente trabalha, com 1 ou 2 professores responsáveis, foi desenvolver atividades. Então, nós tivemos 2 turmas com esquete teatral, ficou muito boa, muito bem feita a peça, bem interessante. O professor Ari chegou a ver a peça da tarde, né, professor Ari? Fora essa, nós trabalhamos também com o 3º ano, folder e cartazes sobre a questão das drogas, e como é um aluno mais maduro, aluno do 3º ano, eles se expressaram muito bem, foi muito valioso também. Outros 2 pontos, não sei se dá para perceber, mas o que a gente tem na tela aí, no slide aí, é um quadro. Então, uma turma ficou responsável por desenhar. A professora de arte da escola sensibilizou sobre o tema drogas e os alunos começaram a fazer vários desenhos sobre essa temática. Um aluno ou outro não se encaixou, realmente não tinha essa habilidade para o desenho, mas uma boa parte desta turma, foi uma turma de 1º ano, e também outros alunos de outras turmas que a gente sabia que desenhavam bem, foram chamados para essa atividade. Então, olha, esse modelo aí a gente achou assim, belíssimo. Todas essas telas foram expostas na culminância. Todo mundo que entrou na escola, a escola à noite EJA, ficou impressionado com a qualidade dos desenhos, ficou muito bom. Além das telas, a gente também trabalhou a exposição chamada Do Feio ao Belo, que é exatamente com a droga lícita, com a bebida. Nós tínhamos garrafas de uísque, vinho, vodka e apresentamos para eles essas garrafas com a proposta de transformar aquilo que é feio, que traz conflito para o lar, que desagrega, que desarmoniza o lar, transformar em belo. Então, nós usamos uma técnica que é a do guardanapo, onde você corta, coloca nessas garrafas de bebida, antes pinta a garrafa com uma tinta própria, pinta a garrafa de branco, depois vem com esse guardanapo, passa uma tinta por cima e aquela garrafa de bebida se transforma em uma garrafa belíssima para decoração. Então, foi um trabalho também muito legal. E aí a gente criou essa exposição chamada Do Feio ao Belo. E no momento final nós reunimos os quadros, essas apresentações, a banda se apresentou novamente, todo mundo com a camiseta e fizemos o fechamento do projeto. Tá? Então eu encerro por aqui, eu espero ter dado uma boa contribuição. Quem tiver interesse depois de ver a técnica das garrafas, que hoje a gente trabalha com os alunos que querem, com os pais dos alunos e com professores. Obrigada.